Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa Sejam tarde. todos bem-vindas, bem-vindos, Aqui são as bem-vindos. 3 da tarde. Que ótimo. Então, a diferença é pouquinho aqui de 3 horas. Aqui são 6. Vamos dar início aqui a mais um encontro do curso Gramsci nas Margens, para darmos continuidade aos estudos sobre Estado e Sociedade Civil, e demos início com o professor Lúcio Oliver, que nos mostrou aí uma trajetória da concepção de Estado e Sociedade Civil em Gramsci. Vai dar continuidade hoje. O professor Lúcio, que é professor titular da Faculdade de Ciências Políticas, da UNAM, e tem se dedicado aos estudos de Estado e Sociedade Civil, especificamente ou particularmente no contexto da América Latina. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, professor Lúcio, Tá, dando as obrigado. boas-vindas, e já passamos para você. Tá? Você vai ter um tempo de 1 hora para sua exposição, depois a gente vai abrir para a nossa conversa, para o debate. Tá certo? Então, fica à vontade. Tá. Pois, boa tarde, todo mundo. Fico contente de continuar com esta segunda sessão. E a solicitação explícita foi que eu falasse do caderno 13. Qual é a noção que Gramsci coloca aí nesse caderno sobre Estado integral, né? Sobre a unidade orgânica de poder entre sociedade política e sociedade civil, né? Estado como uma unidade orgânica de poder. Para chegar a este caderno, Gramsci foi construindo as suas aproximações a partir de ampliar a noção de luta de classes. Para ele descobriu na análise do ressurgimento e na especificidade da situação da Itália a partir do ascenso do fascismo, que a questão da aliança operário-camponesa era mais complexa do que tinha sido colocada pela Segunda Internacional e pela própria Terceira Internacional. Sobretudo em países periféricos como Itália, nos quais uma grande maioria camponesa era um ator político importante, com suas próprias concepções, com suas próprias colocações e suas próprias lutas. Que não era questão de os operários chegar e estabelecer um programa ou ampliar seu programa para os camponeses, porque encontrava uma barreira na própria história dos camponeses, por uma parte, da própria situação dos camponeses e, o que é mais importante, das próprias concepções ideológico-políticas ou político-ideológicas dos camponeses. Para Gramsci, os camponeses italianos eram um ator político revolucionário muito importante, que tinha contínua atividade política e que era tão importante como a atividade política dos operários. Então, estabelecer as condições dessa aliança operário-camponesa era uma questão de entender quais eram as
crenças e as concepções do mundo dos próprios camponeses, que na situação histórica, política da Itália, eles rejeitavam uma aliança com os operários, achando que os operários eram também parte das classes exploradoras, porque viviam de um jeito urbano, com salário, com condições civilizatórias que se contrapunham com a vida dos camponeses. Então, ele descobriu esta realidade, sobretudo na luta dos conselhos de fábrica, em 1919 até 21. Na tentativa de uma insurreição operária que teria que ser acompanhada com a participação dos camponeses, a ideia de que espontaneamente os camponeses iam reconhecer o papel de dirigente dos operários não deu certo, deu errado. E aí Gramsci começa a pensar que tinha que entender melhor quais serão as dificuldades para essa aliança operário-camponesa e por que os camponeses não tinham acompanhado essa luta dos conselhos de fábrica, que é uma luta para melhorar democraticamente e com o socialismo a toda a sociedade. Então, aí ele começa a pensar que a situação da Itália era diferente à situação que tinha tido Rússia em 1917, na qual houve uma relação operário-camponesa num processo de democracia intensiva que levou à possibilidade do socialismo. Mas, para isso, a tarefa do Partido Comunista de Lenin, do Partido Operário social-demócrata russo de Lenin, tive que transformar, sobretudo, o pensamento dos operários para se convertir em uma direção de toda a sociedade afetada pela guerra, explorada pelo zarismo e pelos grandes possuidores de terra e pelos empresários. Então, algo estava acontecendo que a estratégia de acelerar uma fase democrática para conduzir a situação italiana até o socialismo estava dando dificuldades, estava dando errado. Então, aí é que Gramsci começa a ver que não só está dando errado, como o fascismo está se transformando em diretor das massas do Sul, né? E de parte das massas operárias. Então, a situação começa para Gramsci ser uma questão de pensar de outra forma a maneira de estabelecer essa aliança operário-camponesa para
para realmente criar uma força que permitisse essa, esse processo democrático socialista. Com a apropriação da direção dos camponeses e de parte dos operários pelo fascismo, aparece com maior clareza a importância de uma fase democrática que permitisse que a maioria da sociedade se opor ao fascismo e entender as características e condições da emancipação socialista. Mas essa situação gerou uma série de reflexões de Gramsci que aparecem já em 1923, mas que se desenvolvem de maneira forte em 1926. E especialmente num artigo que Gramsci escreve sobre a questão meridional, alguns temas da questão meridional, onde Gramsci descobre que a hegemonia proletária tinha a ver não só com essa aliança operário-camponesa, estabelecer as condições dessa aliança, sino que a massa camponesa estava influída, sobretudo, por uma força intelectual muito poderosa, que era a pequena burguesia das cidades do sul, do centro e do sul da Itália. Quer dizer, que essa massa de pequena burguesia intelectual tinha uma capacidade de orientar ideológica e politicamente as massas camponesas. Então, isso foi muito importante, porque aí ele descobre a questão política dos intelectuais. Se o movimento operário não consegue enfrentar e transformar essa direção da pequena burguesia intelectual no sul, no centro e no sul da Itália, vai ser impossível que o movimento operário seja condutor da revolução, de uma revolução. Este descobrimento é muito importante, porque aí ele começa a pensar que então o problema é que o Partido Comunista e a classe operária tinha que dirigir também os intelectuais, não só os camponeses, mas também os intelectuais. Quer dizer, estabelecer uma situação de não só polemizar, mas substituir aquelas concepções que permitiam que os intelectuais tivessem uma influência dominante nas massas camponesas. Então, aí ele faz duas coisas. Primeiro, coloca a questão política dos intelectuais, quer dizer, se não conseguimos substituir os grandes intelectuais que hoje dirigem a maioria da pequena burguesia intelectual na Itália, nunca vamos fazer uma revolução. Temos que conseguir substituir essa direção
da pequena burguesia intelectual sobre os camponeses. Aí vamos falar da complexidade dessa colocação, mas também aparece uma compreensão de que não era a pequena burguesia intelectual não é somente aqueles que se assumem como intelectuais, como os grandes pensadores, as grandes figuras dos jornais. Não. Ele começa a expandir a noção do intelectual. Ele diz: intelectual é todo aquele que tem função organizadora e diretiva na sociedade. Então, acontecem duas questões definitórias. Uma, a questão política dos intelectuais, descobrir isso, não? Que aí estava uma chave das dificuldades para dirigir a sociedade italiana para a revolução, não? Entender que os intelectuais têm um papel central na vida social. E segundo, que intelectual não é só aquele pensador, escritor, diretor de jornal, etc., que orienta explicitamente a vida intelectual da sociedade, mas todo aquele que tem função organizadora e diretiva na sociedade. Uma ampliação importantíssima do conceito de intelectual. Então, a partir dessas duas coisas, dois descobrimentos, ele entende que essa pequena burguesia intelectual estava dirigida na Itália por os grandes intelectuais que têm um acervo de cultura e de conhecimento muito forte, especialmente dois, Giustino Fortunato e Benedetto Croce. Então, daí a importância da polêmica que tem contra Croce, não? Da polêmica que Gramsci empreende contra Croce, porque era para questionar perante os intelectuais italianos toda essa ascendência, toda essa influência que Croce tinha e que era muito forte. Por quê? Porque para ele essa ascendência de Croce dificultava que essa pequena burguesia intelectual assumisse a vontade de luta dos camponeses e orientava, mediatizava a luta dos camponeses. Então, tinha que enfrentar o peso intelectual de Croce, sobretudo, na vida cultural intelectual italiana. Daí, por exemplo, o Quaderno 11, os Cadernos do Cárcere, Quaderno 11, perdão, desculpem, o Caderno 10, Caderno 11 e o Caderno 12, né? Que são três cadernos importantíssimos, nos quais Gramsci pensa este problema, como transformar ideologicamente as concepções das massas, sobretudo camponesas, mas também das massas operárias, que alguma influência recebiam, não só do Croce, mas também do fascismo. Então, essa problemática já muda toda a concepção da hegemonia, porque não é a hegemonia só como a direção política dos operários sobre os camponeses e a pequena burguesia, sino é uma concepção
mais complexa de hegemonía, que significa influir numa mudança radical ideológica da sociedade toda, para criar as condições de que a sociedade aceite e reconheça a direção, uma nova direção política. Isso vai ter consequências extraordinárias, porque essa questão política dos intelectuais e essa concepção dos intelectuais como direção organizativa e política na vida produtiva, na vida comercial, na vida social, não estava, não era parte da linguagem dos revolucionários. É uma novidade, é um descobrimento importantíssimo, uma inovação teórica do Gramsci, né? E então ele já fica com... É importante que o caderno 10, 11 e 12 sejam anteriores ao caderno 13, porque aí, nesses cadernos, Gramsci consolida uma visão. Já tinha esta visão, por exemplo, no caderno 6, no parágrafo 24, ele diz que a noção de sociedade civil dos revolucionários marxistas é diferente a noção dos liberais e a noção da Igreja, né, do Vaticano. Que a noção de sociedade civil para Gramsci está articulada com a noção do Estado, faz parte da unidade orgânica de poder. Por isso faz parte dessa somatória sociedade política, sociedade civil. Mas Gramsci reconhece que na sociedade civil existe uma diversidade muito grande. E que o problema é quem centraliza, conduz essa diversidade. Quer dizer, por isso a sociedade civil aparece também, não só como expressão da diversidade, mas como a capacidade de uma força histórico-política de condução dessa diversidade, de centralizar e de representar essa diversidade. Isso já foi colocado com muita clareza nesse parágrafo 24 do caderno 6. Quer dizer que Gramsci já tinha esta ideia de que era fundamental para conduzir uma luta exitosa, influir na sociedade civil, né? Estabelecer uma unidade dessa diversidade e uma condução nacional dessa diversidade. E isso era a noção de hegemonia política que nós já trabalhamos muito no caderno 1, no parágrafo 44, 47, 48. Quer dizer, isso que nós estivemos trabalhando na sessão anterior demonstra que Gramsci já tinha essa convicção, mas ele desenvolve extraordinariamente essa noção da questão política dos intelectuais no caderno 10, na polêmica com as teses de Croce, mas também no caderno 11 e no caderno 12. Quer dizer, aí encontramos nesses três cadernos um núcleo de pensamento muito importante que se projeta no caderno 13.
Como é que se projeta no caderno 13? Já vimos que no caderno 13 tem vários parágrafos que expressam essa convicção de Gramsci. Por exemplo, o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo do caderno 13 diz a sociedade, né, precisa de um condutor que estabeleça a capacidade de construir uma vontade coletiva nacional popular para transformar a sociedade. E esse condutor não é uma pessoa, é uma organização, é um partido político que assuma essa tarefa e que assuma a tarefa de uma renovação intelectual, uma reforma intelectual e moral da sociedade. Isso é muito importante, porque aí já está pensando na reforma intelectual e moral, está pensando o papel dos intelectuais vinculados a esse condutor coletivo. Por isso, o partido é o intelectual coletivo que é capaz de induzir na sociedade uma reforma intelectual e moral, e dois, criar estimular a criação de uma vontade coletiva, nacional, popular, para um fim político de transformação emancipatória. Então, aí já está incorporada a noção, a questão política dos intelectuais, junto à luta das classes, que seria uma inovação extraordinária que diz, nestas sociedades complexas se precisa uma reforma intelectual e moral, que permite uma mudança de concepções para que a sociedade aceite uma condução diferente, uma condução nova. Gramsci vê que o fascismo está conseguindo dirigir as massas, está resolvendo parcialmente a tarefa de se posicionar como condutor das massas, mas com uma noção de manter as massas em passividade e criar uma identidade Estado, sociedade civil. O fascismo estava colocando que a sociedade civil tinha que fazer política, sim, mas subordinada totalmente ao Estado e incorporada corporativamente ao Estado. Não? O fascismo pegou a noção religiosa da igreja de que a virtude máxima do indivíduo é obediência. Então, Gramsci estava assistindo, estava olhando essa capacidade do fascismo de incluir as massas na política, de expressar essa necessidade das massas de pós-guerra, né? de fazer política, de se incluir na política. Mas a noção do fascismo era a noção de manter a passividade das massas, subordinando-las totalmente ao Estado, integrando-las corporativamente ao Estado, mas não como forças dirigentes, mas como forças subalternas
a esse Estado fascista. E Gramsci está olhando como avançava o fascismo nessa proposição, e a sua luta era para mostrar que existia um outro caminho, não? O caminho das massas se transformar em massas dirigentes, ativas, com autonomia própria, quer dizer, uma separação entre Estado e sociedade civil, não? Quer dizer, ser uma força política histórica, mantendo a sua liberdade. Então, é importante olhar como aqui a noção de Gramsci é para lutar contra o fascismo também. Já ele estava convencido de que uma fase democrática era necessária, fase na qual era possível lutar pela hegemonia, mas lutar pela hegemonia já significava lutar também para dirigir não só as massas camponesas, sino aos intelectuais, enfrentando o peso, o domínio dos intelectuais, dos grandes intelectuais, sobre essas massas camponesas e da pequena burguesia intelectual. Isso é muito importante, porque na história da luta pelo socialismo existia até um desprezo pela pequena burguesia, pelos intelectuais, uma rejeição. Quer dizer, o movimento socialista da Segunda Internacional se desenvolveu como um movimento corporativo operário, rejeitando muito o papel dos intelectuais. Claro, com exceção dos padres, né, dos padres fundadores, Marx, Engels, né, que eram intelectuais burgueses. Marx e Engels não eram operários, não eram proletários, eles eram intelectuais burgueses. Mas a força do movimento operário fazia com que a ideia dos intelectuais fosse intelectuais pequeno-burgueses. Então, não tinha por que tentar estabelecer uma política para esse sector, né? Era muito pobre a política para incluir aos intelectuais e a pequena burguesia. E com Gramsci muda completamente essa concepção. Para Gramsci, a questão política dos intelectuais é uma inovação no seio da filosofia da praxis, né? Filosofia da praxis, por isso é filosofia da praxis, porque precisa um mundo de concepções que acompanhe a atividade política das massas. Então, não rejeita a filosofia, mas é uma filosofia que acompanha, e aqui adquire uma força extraordinária no pensamento de Gramsci. A questão política dos intelectuais Gramsci sabia que criar intelectuais no meio operário era difícil. Era difícil porque intelectuais que assimilassem a cultura como era a história da intelectualidade moderna no capitalismo,
era um processo lento, né? Por isso, para ele, era muito importante incluir os intelectuais na própria organização política dos operários, incluir os intelectuais, fazer com que eles vivessem, sentissem a vida popular, né? Então, isso era muito importante, mas também era transformar a espontaneidade dos dirigentes políticos e organizadores das massas em uma consciência, né? É decir, desenvolver essa espontaneidade como um processo de enriquecimento da consciência. Essas duas questões mudavam muito a noção de hegemonia. Então, aí já está claro no primeiro parágrafo do caderno 13 que como era possível fazer uma reforma intelectual e moral sem intelectuais? Era impossível. Precisava justamente de mudança profunda das concepções das grandes maiorias. E também essa mudança profunda das concepções significava uma transformação do sentido comum, do senso comum. Aí a noção de senso comum começa a ser importante para Gramsci, porque ele diz o que é o senso comum das massas, né? E tem dois elementos determinantes do senso comum. Uma, que é uma concepção misturada, né? Não sistemática, misturada de diferentes apreciações, concepções, apreciações culturais, apreciações ideológicas, que às vezes estão em contradição entre elas. Quer dizer, o senso comum é um pensamento não sistemático, não esclarecido e cheio de contradições. Primeira questão. E é normal que tem uma linha comum, sim, que é aquela que vem da história. É um fenômeno histórico, o senso comum, que vem da história das forças que têm influído nas ideologias das massas. Por exemplo, a reforma protestante nos países nórdicos influiu substantivamente no senso comum, ainda que não como não é uma influência de alta cultura, mas é uma influência de vulgarização da reforma protestante, ela se misturou com todo tipo de noções culturais e ideológicas das massas. Então, por isso é que essas duas características é importante tê-las em consideração. Em primeiro lugar, o senso comum expressa a influência de fenômenos culturais fortes que têm acontecido na história política das sociedades. Nos países do norte da Europa, foi a reforma protestante. E no sul, né, foi as lutas políticas, em particular na Itália, a luta política pela independência e pela unidade italiana, que tinha criado a ideia de uma
numa sociedade com opções de uma nova liberdade, né? E nesse processo de uma nova liberdade, que já não era a submissão ao Vaticano, né? que era característica da vida dos pequenos principados italianos, mas com um novo Estado nacional independente, a ideia de que Itália é um país que podia ter liberdade começou a ser muito importante. E aí é que entra Croce, influindo nessa ideia do senso comum, que a liberdade fazia parte história, da longa história das massas camponesas. Então, Gramsci diz, por isso é que Croce tem uma importância muito grande no senso comum italiano, né? Ele canaliza, né, a visão da própria realidade das massas italianas a partir de uma noção de liberdade que passiviza as massas, mas que faz parte do senso comum. Quer dizer, descobre Gramsci, nesses 3 cadernos, 10, 11 e 12, que o senso comum é um fenômeno histórico-político, não só um fenômeno cultural. É a cultura como política, é um fenômeno histórico-político e que na Itália tinha esse fio condutor da liberdade crociana. Daí a importância que Gramsci se coloca de se contrapor, teoricamente, a Croce. Então, a tarefa de transformar esse senso comum em uma concepção crítica, em pensamento crítico das massas, passa a ser uma tarefa central, uma tarefa fundamental da luta política. Isso é o sentido que tem a noção de reforma intelectual e moral, que é uma tarefa fundamental para criar uma hegemonia. Sem essa tarefa é impossível a hegemonia transformadora, emancipadora na sociedade italiana. Então, Gramsci está convencido de que criar uma vontade coletiva nacional popular tem que ser a partir dessa reforma intelectual e moral. Eu me lembrei quando, depois de Lula, em 2003, ter assumido a presidência do Brasil, ele convocou os intelectuais economistas para uma reunião na qual ele perguntou qual é o problema econômico do Brasil. Então, a maioria dos intelectuais falaram que o problema é o atraso tecnológico, o desemprego estrutural, a demanda dos trabalhadores de ter trabalho. E aí Lula disse uma coisa muito importante, que foi: desculpem, mas eu acho que os trabalhadores não são o problema. Os trabalhadores do Brasil são a solução. Então, ele dividiu das ideias dos economistas nessa reunião, falando que os trabalhadores do Brasil eram a solução. O que é muito importante, o que foi muito importante. Então, por isso ele diz que tem que abrir trabalho para todos os trabalhadores, né? Abrir participação para os trabalhadores, mas, para mim, vocês conhecerão melhor, o problema é que ele não desenvolveu esse tesouro analítico. Quer dizer, tudo bem, se os trabalhadores são a solução, que derivamos disso para uma nova
política pública de educação, de saúde, de moradia, na qual os trabalhadores sejam a solução e o eixo do público. Então, ele mantive a ideia capitalista de que a educação privada era melhor que a educação pública, que a saúde privada era melhor que a educação, que a saúde pública. Então, ele mantive muitas ideias do senso comum capitalista, que se não desenvolveu essa grande noção de que os trabalhadores são a solução para os problemas históricos do Brasil. Então, isso é muito importante, porque quer dizer que nesse momento, na proposição de Lula, imagino que nesse momento a maioria do Partido dos Trabalhadores, essa noção de que os trabalhadores são a solução estava na base, mas não tinha um desenvolvimento. Quer dizer, não chegava ao nível de criar uma reforma intelectual e moral na sociedade. Então, por isso essa noção de Gramsci é tão importante. Precisamos uma reforma intelectual e moral para que a sociedade se transforme em uma força dirigente, não é? Que as massas se transformem em uma força dirigente da sua própria história e sejam parte de uma vontade coletiva nacional popular de transformação. Isso está muito claro no parágrafo 1 do caderno 3. E no parágrafo 7, Gramsci coloca que na democracia de massas moderna, os elementos da luta política tinham mudado. E agora era muito importante criar a vontade, o convencimento das massas, como ele diz, o conformismo social ativo das massas. Um conformismo com uma direção. E, para isso, a noção de revolução permanente que tinha acompanhado as lutas histórico-políticas do século XIX já não era mais a noção central, agora tinha que ser transformada para uma noção de hegemonia civil. Quer dizer, um conformismo social ativo com uma direção de transformação da sociedade. Então, ele diz que a questão fundamental é a luta de posições junto a uma hegemonia, uma luta pela hegemonia civil. Aí aparece a primeira questão. Por que substitui Gramsci a noção de hegemonia proletária por hegemonia civil? Que é o que leva ele a substituir a direção operária para uma hegemonia civil. E o que significa hegemonia civil? Primeira questão complicada, importante, porque expressa uma questão que eu acho cuja compreensão está no caderno, no parágrafo 17 desse caderno 3. Então, vamos tomar nota desta questão e vamos passar a analisar o parágrafo 17 desse caderno, que imagino
que vocês têm analisado bastante, têm lido várias vezes e analisado, porque é uma nota central. Qual é a questão? Que essa nota é uma aprimoramento de uma nota anterior, né? De uma nota do caderno 4. Do caderno 4 é aprimoramento da nota 38. Isso, a nota 38 do caderno 4. Praticamente, se vocês leem esta nota 38 do caderno 4, é parecida. Inclusive, é uma segunda redação, a nota 17 do caderno 13 é uma segunda redação da nota 38 do caderno 4. E é muito interessante estabelecer a comparação entre as duas, os dois parágrafos, né? As duas notas. Porque aí você vai ver como ele já, no momento do caderno 13, na nota do caderno 13, ele está convencido de que tem que mudar algumas coisas das suas concepções que foram colocadas no caderno 4. Então, quais são essas coisas? Qual é a colocação que ele faz? Primeiro, a importância de compreender que as sociedades modernas estão estruturadas a partir do domínio do capitalismo, da expansão capitalista, do domínio do capital e da expansão capitalista. Que quer dizer isto? Que o movimento, quer dizer, isso estabelece uma determinada relação entre estrutura e superestruturas. E a estrutura das sociedades modernas é uma estrutura dominada pelo capital, na qual o capitalismo consiga se expandir e se impor nas relações sociais. Isso é muito importante porque estabelece o realismo da luta por uma transformação anticapitalista. Se o capitalismo não dominasse nas sociedades modernas, essa luta anticapitalista seria uma utopia. Mas é importante estabelecer quais são as relações sociais na estrutura que dominam, porque elas criam o que eles chamam um movimento orgânico da estrutura capitalista, que cria, que conleva muitas contradições e estabelece contínuas crises pelas suas próprias contradições. Este movimento orgânico, na primeira redação ele fala de um movimento permanente, mas aqui já mudou. Aqui ele fala de um movimento orgânico do capitalismo que estabelece, que expressa suas contradições, criando situações conjunturais de crises. Isso é muito importante porque para que é importante estabelecer qual é o movimento
orgânico do capitalismo nas formações sociais diferenciadas, porque essas formações sociais não são todas iguais. Por exemplo, na América Latina, o capitalismo tem um desenvolvimento orgânico, mas que nós temos caracterizado como desenvolvimento dependente do capitalismo, dependente e subordinado, dependente, subordinado e periférico do capitalismo latino-americano. Quer dizer que ele não cria sua capacidade de criar meios de produção próprios, de estabelecer uma articulação economia de consumo e economia de produção de máquinas no interior das nossas sociedades. Somos uma periferia do capitalismo mundial. E é importante entender isso para estabelecer uma compreensão das expressões políticas e ideológicas desse fenômeno. E aí aparecem questões muito importantes. Por exemplo, a força histórico-política que se construi nas nossas sociedades a partir desse movimento capitalista dependente é uma força articulada com o capitalismo transnacional, com a força do capital transnacional, subordinada ao capital transnacional. É importante porque isso vai ter repercussões políticas. A importância do capital transnacional nas nossas formações sociais faz parte da estrutura dependente do capitalismo latino-americano e do movimento orgânico do capitalismo latino-americano. Então, Gramsci diz que é importante reconhecer esse movimento orgânico do capitalismo, porque isso exige do pensamento crítico a crítica histórico-social do capitalismo. Quer dizer, superar a visão parcial, né, da economia para estabelecer uma visão integral, a crítica histórico-social do capitalismo. Então, isso significa que nas nossas sociedades latino-americanas temos que dar mais atenção a essa crítica histórico-social do capitalismo, fazer estudos, compreender como, em seu momento, fizeram alguns autores importantes da América Latina, né? Gonçalves Casanova no México, Florestan Fernandes no Brasil, etc., né? Outros pensadores latino-americanos que se preocuparam por entender as sociedades diversas latino-americanas a partir de colocar uma visão de crítica histórico-social do capitalismo. Então, Gramsci diz, essa crítica histórico-social explica muito das conjunturas políticas latino-americanas. Cria as forças que intervêm nessas conjunturas políticas. E Gramsci reconhece que a estrutura capitalista estabelece relações sociais que criam forças histórico-políticas que intervêm na condução da vida social. Mas que a vida social tem também espaço para as formas políticas, para as personalidades políticas, a intervenção política e as lutas ideológicas. Então, ele diz é importante estabelecer também não só a crítica histórico-social do capitalismo para compreender as crises, né, e as dificuldades, senão combinar isso com a crítica política, com a crítica das formas políticas e das formas ideológicas.
Então, ele estabelece a importância de compreender o movimento orgânico e o movimento conjuntural nas sociedades e a articulação desses dois movimentos para compreender como se vão criando situações diferentes nas sociedades modernas. E aí ele diz, inclusive titula diferente, no caderno 4, na nota 38, ele titula a relação entre estrutura e superestrutura. E na nota 17 do caderno 13, ele diz relação estrutura-superestrutura e as relações de forças. Quer dizer, já coloca no meio um conceito novo, que é as relações de forças. As forças na história, forças histórico-políticas na história, sua importância, sua vinculação com as estruturas e sua intervenção na política e na ideologia. E isso estabelece para ele uma relação entre as forças, uma relação de domínio, de direção ou de subordinação e subalternidade. Então, aparece já não a noção geral estrutura, superestrutura, sino que centraliza essa relação numa noção nova que é relações de forças. Mas para Gramsci não se trata de forças sociológicas, sino de forças histórico-políticas. Por isso, não fala já das classes, sino dos grupos sociais que estruturam a base dessas forças histórico-políticas. Está falando da mesma coisa, mas está estabelecendo o papel ativo das classes como forças histórico-políticas. Então, é muito importante compreender o que ele chama o processo longo de relação histórico-política entre as forças numa determinada sociedade. E coloca como exemplo o caso da França, da Revolução Francesa, que desde 1789 até 1870 viveu um desenvolvimento orgânico do capitalismo francês, na articulação com o capitalismo mundial, e vários momentos conjunturais nos quais as contradições desse movimento orgânico se apresentavam como fenômenos políticos. E estabelece uma periodização dessas conjunturas nas quais se desenvolve uma realidade orgânica do capitalismo e suas contradições. Então, isto é muito importante porque ele repete que não é uma questão de dar como sabida, sino de estabelecer um critério de pesquisa. Ele mesmo, ele tem uma ideia do que aconteceu na França e usa essa ideia como mostra de como se estabelece uma relação de forças em movimento. E coloca que isso tem que ser um critério de pesquisa e de análise. Não é uma causa histórica, é um critério de pesquisa histórica e histórico-política. Isso é muito importante porque isso
já coloca uma questão fundamental, que para Gramsci a relação histórico-política entre as forças é o que dinamiza, vai dinamizando a história das sociedades modernas. Vai dinamizando o capitalismo, vai dinamizando o Estado, vai dinamizando a sociedade civil. Quer dizer, essa noção de relações de forças permite estabelecer a unidade entre estrutura e superestrutura, uma unidade orgânica, falando que não é separado, não é uma questão que cada uma tem sua autonomia relativa, mas estão articuladas pela dinâmica das relações de forças, de como se constituem as forças, como lutam para dirigir e dominar uma sociedade e como lutam para reagir perante essa dominação. Então, isso ele está pensando já centralizar a ideia de relações de força numa noção de Estado. É dizer, o Estado é como o poder que expressa um domínio e uma direção de uma força histórico-política na sociedade. Essa noção de Estado é uma noção muito nova, porque é diferente da noção liberal, que estabelece que o Estado é o monopólio da violência, né? Sem compreender que o Estado não é só o domínio numa e o domínio do poder numa sociedade, não? O monopólio da violência, como Weber coloca, né? A visão liberal do Estado como a constituição de um poder que consiga se impor na sociedade, expropriando a capacidade política da sociedade. Então, rejeita essa noção liberal do Estado, mas também rejeita a noção de que o Estado é um Estado de classe, porque para ele, uma classe para dirigir, não só uma classe que domina, uma classe tem que se transformar em força dirigente da sociedade toda. Então, isso muda a noção de Estado de classe, porque não é só o Estado da classe que domina, mas é o Estado que consigue levar a política a um âmbito universal. Criar uma opção para desenvolver todas as energias nacionais. Isso já muda a noção de Estado de classe, porque a noção histórica do Estado de classe é uma redução ao domínio do poder político moderno. A ideia de Estado de classe aparece em Marx e em Engels no manifesto do Partido Comunista, misturada com a ideia de conquistar as instituições políticas e de administração. Mas aparece, sobretudo, por isso Marx e Engels falam no manifesto do Partido Comunista que o Estado é o comitê que administra os assuntos comuns da burguesia, da classe dominante. Né? O comitê que administra os assuntos comuns. Quer dizer, aí não aparece desenvolvida a noção que depois o próprio Marx, na Revolução de 48 ou 52, ou Engels, ou Marx, na própria Guerra Civil na França,
ou Engels, no Testamento Político de 89, desenvolvem como um Estado que é o condutor de toda a sociedade. Quer dizer que o Manifesto do Partido Comunista é uma primeira aproximação do próprio Marx e do próprio Engels, que eles desenvolvem de uma outra forma depois, a partir das experiências políticas da França, em 48, em 70, e Engels a partir da própria transformação política da Alemanha. Então, o que Engels, o que Gramsci está recuperando é que o Estado não pode ser um Estado de classe, se quer ser a direção de toda a sociedade. Tem que ser dirigido por uma classe com toda essa capacidade histórica, econômica, histórica de uma classe, mas projetado como um Estado para toda a sociedade. E essa é a grande inovação que Gramsci coloca no caderno 13, no parágrafo 17. O Estado é o Estado para toda a sociedade. Quer dizer, a hegemonia se transforma de uma hegemonia de uma classe para dirigir uma classe aliada, numa classe com um projeto para toda a sociedade, que expresse, como diz no caderno, na análise do momento político, né, do segundo momento do desenvolvimento histórico-político das forças, né, um momento político, como ele diz, uma classe que seja capaz de ter uma relação nova com o Estado, tem que ser uma classe que seja autônoma, autodeterminada nas suas concepções, na sua visão crítica da sociedade e da política, mas que projete para uma concepção histórica universal, né, a política e o Estado. E isto é muito importante, porque já é uma noção de hegemonia, por isso a noção de hegemonia civil já está expressando que a hegemonia tem que estabelecer uma relação de equilíbrio entre a classe dirigente e as classes aliadas, mas também de equilíbrio com as classes subordinadas. E isto é que significa uma política para dirigir um Estado que expressa as energias de toda a sociedade, né? E estabelece uma noção de que a sociedade é uma relação de interdependência. Interdependência entre as distintas classes, na qual uma classe que tem a direção vai permitindo a interdependência, mas transformando essa interdependência num projeto novo de emancipação de toda a sociedade. E esse projeto será, nos cadernos 14, 15, 16, estabelecido como o processo no qual o Estado passa a ser o Estado cada vez mais como capacidade de direção ou de autodireção da sociedade civil. Por isso é que ele pensa a noção de hegemonia como hegemonia civil. Uma sociedade civil que se apropria do poder e da direção a partir desse novo projeto universal,
que a força histórico-política dirigente tem que desenvolver, que concentre todas as energias nacionais em um sentido, em um rumo, numa orientação. Então, eu acho que aqui está uma questão para debater, porque é uma questão totalmente nova da noção do Estado. Né? Não é só a somatória entre sociedade política e sociedade civil, que já foi colocada nos cadernos anteriores, mas agora é uma noção de um Estado como projeto universal e como um projeto nacional a toda a sociedade. Quer dizer, é uma noção que supera muito as noções clássicas que nós temos no pensamento crítico anterior a Gramsci, né? Que centraliza uma ideia política diferente e que está centralizada nessa ideia de, como diz, o Estado é a projeção universal. Até vou ler essa parte, porque eu acho que é muito importante. Um momento da relação das forças políticas, quer dizer, a valoração do grau de homogeneidade, de autoconsciência, de organização dos distintos grupos sociais. Este momento corresponde a diversos momentos da consciência política coletiva. E o primeiro é o momento econômico corporativo. O segundo momento é um momento de solidariedade de interesse entre todos os membros da classe, do grupo social, que já se coloca a questão do Estado, mas o Estado nos marcos, nos quadros fundamentais existentes. E o que interessa para Gramsci é o terceiro momento, que de grupos meramente econômicos se passa e devem se transformar em interesses de outros grupos subordinados. Ela faz francamente política, que sublinha a passagem da estrutura à esfera das superestruturas complexas. Então, ele diz, criando a hegemonia, ¿no? Dice, poniendo as questões em torno às quais ferve a luta, não num plano corporativo, mas num plano universal, criando assim a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de grupos subordinados. O Estado é concebido como organismo próprio de um grupo destinado a criar as condições favoráveis à máxima expansão desse grupo, embora este desenvolvimento e esta expansão são concebidas e apresentadas como força motriz de uma expansão universal, de um desenvolvimento de todas as energias nacionais. Isto é muito importante, porque aí já mudou muito a noção do Estado, já estamos perante uma noção do Estado que articula essa sociedade civil, mas que está conduzindo as coisas para a sociedade civil se construir como a direção da sociedade. E a direção de todas as energias nacionais. Pois bem, aqui eu queria, porque eu imagino que, como vocês
pediram nós concentrarmos no debate no caderno 13, que vocês queriam trabalhar esta questão, né? Pois bem, isso é o que eu queria falar. Obrigada, Lúcio, né, pela exposição brilhante, né, fazendo aí, pegando o fio da história do que você já começou no último encontro, nosso primeiro encontro sobre esse módulo, Estado e Sociedade Civil, e vem conduzindo aí, né, delineando o pensamento de Gramsci, como ele vai expandindo e ampliando essas concepções críticas e propositivas, né, como Gramsci também vai apontando possibilidades histórico-concretas de construção de novas possibilidades, né, e apontando já para o que seria, para o que você apontou, isso, que seria a construção da hegemonia civil. Então, nesse sentido, a gente já tem uma pergunta, né, do Antônio Marx, se essa concepção de hegemonia civil de Gramsci eliminaria o momento da ditadura do proletariado na construção do socialismo. Eu acho que essa pergunta tem a ver com as estratégias, né, de guerra de movimento, guerra de posição e a leitura da correlação de forças que ele coloca, né, de modo mais específico, né, no caderno 13. Eu acredito que a gente tenha mais perguntas, né, eu espero que tenha, enquanto o Lúcio vai desenvolvendo aqui esses elementos e também dessa nota que ele, né, terminou fazendo a leitura, se você quiser, né, trazer mais elementos do que você concluiu aí com a leitura dessa nota, também fica à vontade. E quem tiver mais perguntas, por favor, no chat. Então, Lúcio. Tá. Pois bem, primeiro, a noção de ditadura do proletariado tem duas interpretações. A primeira é aquela que toda sociedade tem relações de produção que estabelecem uma ditadura. Quer dizer, que não é uma ditadura política ou ideológica, mas uma ditadura das relações de produção. Mas o uso mais normal da ditadura proletariado é mais político, né? É que todas as classes têm que se subordinar à dominante. Isso não tem nada a ver com o Gramsci. Gramsci superou essa noção. Não, não a primeira noção, porque quando ele diz que todo Estado é uma expressão de uma forma produtiva de um grupo social, aí está mantendo a ideia de que toda a sociedade é uma ditadura, toda. Né? Porque se tem que submeter as relações econômico-sociais que estabelecem uma estrutura na sociedade. Mas, no sentido político, Gramsci para nada pensa, porque ele pensa que o Estado não deve ser só domínio, mas tem que ser direção política. E direção política neste processo, né? Como direção política que conduza toda a sociedade. Então, não é ditadura para nada. Não? Ele já foi muito longe dessa noção de ditadura que é uma noção que, inclusive, eu acho que nem Lenin tinha já. Né? Essa noção de ditadura proletária como imposição violenta não existe em Lenin. Por isso ele aceitou, primeiro na Revolução de 17, o programa social revolucionário, como parte do programa político da democracia russa. E segundo, aceitou a NEP, a nova política econômica, né? Aceitou que os camponeses tivessem um espaço de acumulação, enquanto os operários tivessem a condução do processo. Então, Lenin mesmo tinha essa ideia de ditadura do proletariado, que vem mais do Estado, a forma em que Stalin recupera uma noção de poder sobre a sociedade, como domínio sobre a sociedade. E Gramsci está totalmente
continuando com Lenin nesse sentido, né? Que Lenin não tinha essa ideia, ao contrário, no final, Lenin sabia que socialismo era cultura, não era imposição, não era domínio, não era uma ditadura. E Gramsci se afasta muito mais disso, achando que se a direção de uma classe tem que ser direção para emancipar a sociedade, tem que ser para emancipar a toda a sociedade, não para impor uma ditadura. Senão, por isso acentua a noção de direção intelectual e moral e de direção política. Criar um Estado que seja a expressão de todas as energias nacionais. Acho que está muito longe dessa noção de ditadura do proletariado. Bom, a Tatiane encaminhou mais uma pergunta, né, aqui. Então, ela pergunta que quando Gramsci fala desse Estado como direção e não como ditadura, essa ideia se aproxima da visão de ausência de partidos, como no anarquismo em sua raiz. E aí, na esteira da pergunta da Tatiane, né, eu vou aqui também complementando a pergunta, né, porque o Gramsci, em determinado momento, ele fala da sociedade regulada, né, e você fala que seria para além do Estado-classe. Então, nas leituras empreendidas, há uma certa compreensão de que esse Estado ele seria suprassumido, ele seria suprimido, né, pela sociedade regulada, associada com a superação da propriedade privada, o trabalho associado. Então, nesse sentido, como é que seria esse movimento de superação para uma sociedade regulada, né? Me parece que há aí uma pergunta que sempre é feita, né, para quem opera nesse sentido de discutir o processo revolucionário, né, como seria esse processo de superação desse Estado classe, né, da sociedade política, seria a superação da sociedade política? Ou seria a diluição dessa sociedade política na sociedade civil? Acho que tem muito a ver aí com a pergunta da Tatiane. Então, enquanto você vai desenvolvendo aí, se tiverem mais alguma questão, acho que a gente ainda tem um tempinho para concluir no nosso horário. Tá bom, Lúcio? Fica à vontade. Tá. Pois essa colocação de sociedade regulada é uma sociedade auto-organizada. Né? O partido, Gramsci valora muito o partido político, mas valora ele como intelectual coletivo, como organizador, sim, mas a partir de ser um intelectual coletivo, de propiciar uma vontade coletiva nacional popular que encaminhe uma grande emancipação a partir das massas se transformarem em massas dirigentes. Essa noção tem muito a ver com que as massas se transformem elas mesmas em intelectuais coletivos, a partir dessa labor política do partido político. Ele não é anarquista, Gramsci nunca foi anarquista. Ele acreditava, por isso, que o Estado era importante, mas o Estado como condutor, não como aquela força que impôs pela violência seu poder. Não assim não, porque para ele o projeto era um Estado emancipador. E Estado emancipador que estabelece as condições para as massas não precisar desse Estado, que é um objetivo político muito forte. Inclusive, nos cadernos preparatórios ao manuscrito A Guerra Civil na França, de Marx, Marx diz que o Estado operário é importante, né? Mostrou
ele pega as lições dos comuneiros, né, dos comuneiros na França, mas ele diz, esse Estado terá que se confrontar com a própria sociedade quando esta sociedade comece a estabelecer suas próprias diretrizes. Então, também no projeto de Marx é a sociedade se transformar em uma força organizadora e dirigente da vida, a sociedade. Né? E Gramsci pega essa ideia, é a sociedade que tem que se transformar na força organizadora e dirigente da vida, a partir dessa transformação econômica, política e ideológica. E o Estado faz parte desse projeto de transformação, mas não entende que o Estado é para se manter permanentemente. Por isso ele diz que tem que se transferir essa capacidade numa capacidade da sociedade. A sociedade regulada é a sociedade que se auto-organiza para viver de uma outra forma, para desenvolver o trabalho social. Essa é a sociedade, e o trabalho social e a direção dos assuntos comuns da sociedade. Isso coincide com o anarquismo, sim, porque só que o anarquismo pensa que isso se vai conseguir já, agora, a partir da nada. E Gramsci, com certeza, pensa que é um processo histórico-político de longo prazo, que tem que preparar as condições para a sociedade se apropriar da direção da vida. Então, se é muito diferente do anarquismo. E aí o partido político, como intelectual coletivo, tem um papel para Gramsci, né? Para desenvolver essas energias coletivas da sociedade, para transformar a cultura, transformar a política e para colocar um projeto de novas relações sociais. Aí sim tem um papel o partido político, mas como um processo no qual a relação entre dirigentes e dirigidos vai mudando. Para ele é fundamental mudar, a transformar a sociedade numa sociedade autodirigida, né? Com esta ideia de que hoje a sociedade tem sua própria capacidade de direção, né? Intelectuais também são os organizadores políticos e ideológicos das massas, hoje. Mas eles não trabalham para um projeto autodeterminado. E Gramsci quer que esses intelectuais massa, sejam os condutores de uma nova sociedade, porque eles estabelecem essa capacidade das massas de ser condutoras da vida. Aí também se situa, né, se configura o aspecto de uma concepção ontológica, né, de pensar, né, construir, né, não só pensar, mas construir uma nova forma de ser, né, que perpassa, que atravessa aí também todo um processo de formação humana, né, por isso também a filosofia da praxis, a hegemonia é pedagógica, né, passa por um processo de formação que não acontece por uma simples e uma ação direta, né, específica e pontual, mas todo um processo longo, por isso que ele vai dizer que a revolução não para, né, e se distingue do pensamento, né, do viés do Sorel, né, que pensava ali, que não via um viés, a necessidade de formação de um partido, né, de uma organização do tipo que Gramsci desenvolve nos cadernos. Então, nesse sentido, aqui o Antônio, aproveitando, né, esse viés do que você já vem desenvolvendo, ele faz a pergunta, que aí eu acredito que a gente já pode encerrar com essa. Ele pergunta se essa estratégia gramsciana
visa evitar, né, os perigos de uma contra-revolução, né? Então, acho que a gente pode encerrar com essa, tá? Então, Lúcio, enquanto você responde essa, se também quiser acrescentar, trazer, né, fazer suas considerações finais, então fica à vontade. Tudo bem. Uma contra-revolução é possível justamente quando existe um grupo dirigente separado das massas. Um grupo dirigente que conduz uma revolução, mas que não se sustenta em massas conscientes e organizadas. A política do Gramsci é para gerar essa capacidade de as massas ser condutoras de todo o processo, e ele diz, para isso se requer uma luta de posições prolongada, difícil, que, que permite uma transformação da sociedade, mas quando isso se faz, é praticamente impossível uma contra-revolução, porque já se tem as massas organizadas, com concepções próprias, com consciência das coisas. Então, Gramsci está certo que com essa concepção vai ser quase impossível uma contra-revolução. Pode ser que aconteça, como aconteceu na própria Rússia, né, com uma contra-revolução vinda do exterior, né, vinda dos outros países, porque ainda a vida social e nacional, né, estamos avançando muito para ter uma vida mundializada, né? O capitalismo tem trabalhado muito para mundializar a economia, mas a política ainda está separada. Então, pode ser que processos nacionais avançados, como este, inclusive a partir de uma noção como essa de Gramsci, se veiam ante uma contra-revolução externa, né? Que sim, que isso acontece, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que os militares argentinos apoiaram o golpe de Estado da Bolívia, né? E enviaram armas, enviaram profissionais para treinar os militares na Bolívia recentemente, estamos falando de 2019, né? Então, a revolução vinda do exterior pode existir, mas com essa noção é difícil que exista uma contra-revolução, pelo menos uma contra-revolução exitosa, né? Por isso, Gramsci confia muito na guerra de posições. Ele diz, é difícil, se precisa uma resistência, uma coragem, uma concepção política muito forte, mas quando triunfa é quase impossível uma contra-revolução. Então, acho que a gente está se encaminhando aqui para o final desse módulo, né, que eu acho que foi bastante, né, muitíssimo proveitoso, profícuo, não só para os cursistas, mas para a gente aqui que está na organização do curso, né, todo mundo tem compartilhado que tem aprendido bastante nesse módulo, tá? Uma grande aula, um grande aprendizado. Então, muitíssimo obrigada, Lúcio, pela contribuição, pela disposição de estar junto com a gente aqui, contribuindo com esses processos de formação e essa disputa, né? Essa guerra de posição aqui que também perpassa por esses momentos aqui de aprendizagem e informação. Então, fica à vontade se você quiser ainda fazer suas considerações finais, a gente agradece aqui em nome de todos, todas, né, do grupo e dos cursistas, e que a gente continue aqui em parceria, né, de mãos dadas aqui nessa caminhada, nessa trajetória aí de construção de novas possibilidades históricas. Então, se você quiser ainda fazer suas considerações, fica à vontade. A minha consideração final é, primeiro, que a leitura do Gramsci é uma leitura para
desenvolver uma pesquisa, primeiro, da realidade. Não é uma substituição de uma análise concreta da realidade. É uma guia para pesquisar a realidade. E, nesse processo, criar concepções, como ele fez, né, que sejam adequadas para uma transformação social. Que ele era muito rigoroso, mas não ficava com as concepções que ideologicamente já estavam estabelecidas. Ele queria criar concepções adequadas para a sua sociedade e o seu tempo histórico. Eu acho que nós temos que pegar essas duas colocações, né, que são muito importantes para continuar o pensamento de Gramsci como um pensamento vivo, né? A herança de Gramsci é para isso. Só isso, Joelino. Obrigada mais uma vez. Eu espero que aí nas próximas edições do curso, né, a gente possa contar aí também com as suas contribuições valiosas. E aí agradeço mais uma vez. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem bem, todos, todas se cuidem, né? Espero aí que a gente se encontre nas próximas jornadas, nos próximos cursos. Ok? Tudo bem. Tchau, fiquem bem. Boa noite. Tchau, boa noite.